né? Já consegue pegar o que a gente estava conversando aqui para colocar. E aí, como é que estão passando aí o início do semestre? Passando rápido, difícil, muito trabalho? Como é que está a vida de vocês, a vida acadêmica de vocês? Pessoal de fora aí, de fora de Panambi que estava estudando, que estava vindo, acho que era o Aguinaldo lá de Julho, né? Não lembro. Não, eu moro em Panambi mesmo. Tem de Panambi. Tinha alguém de Júlio de Castilhos, né? Eu não lembro agora quem que falou. E as disciplinas vão acontecendo, né? Vocês viram que a gente teve algumas atividades, né? As atividades assíncronas, elas são muito mais direcionadas para que a gente estude, né? Que a gente consiga, vou nos permitir aqui, que a gente consiga fazer alguma leitura ou algum estudo de algum material específico, né? E quando a gente tem esses encontros aqui para a gente poder também conversar um pouco, né? A gente poder trocar um pouco de ideias, enfim. Não sei como é que a turma já está integrada ou não, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E até porque a gente também vai se encaminhando, né? Vocês têm, além da disciplina de sistemas de informação, vocês têm a disciplina de introdução à informática, né? Que também é na segunda-feira. Então, no que a gente termina nossa, né? Que a gente finaliza nosso conteúdo, vocês começam a outra disciplina. E aí a gente vai dosando, né? Vai vendo o que acontece. A disciplina de sistemas de informação, especificamente, por ser mais teórica, né? Ela permite que a gente, então, tenha mais essas interações mais assíncronas, né, do que síncronas. Enquanto que a informática, até por ser mais prática, ela já tem uma outra dinâmica, né, de trabalho, mas que não sou eu, né? Vai ser outro professor que vai trabalhar. O pessoal está entrando, né? Tô dando os aceites aqui ainda. Então a gente vai conversando, né, pessoal? E se eu perguntar para vocês hoje, então, o que é um sistema de informação, todo mundo está com um conceito na ponta da língua? A gente conseguiu ver, né, pelos textos ali que foram disponibilizados, pelo material alguns que eu pedi para vocês elaborarem, né, para que a gente consiga fazer essa compreensão, né, principalmente porque quando a gente fala sobre sistemas de informação, a gente acaba falando muito sobre essas questões específicas de uma nova nomenclatura, né? Surgem umas siglas para mais de metro, né? Hoje a gente vai trabalhar com algumas siglas dessas, né? Para a gente compreender. E dentro de tudo isso, esses conceitos vão sendo, né? A gente vai assimilando eles. Quando a gente divide aqui, né, e eu comentei isso na primeira aula, a gente divide muitos sistemas de informação, mas muito mais para que a gente estude eles, né? Na verdade, pressupõe outro, né? Um sistema de informação, o fato de nós termos um não exclui a gente ter que ter outro. O que quer dizer? Que para a gente ter o controle da produção, a gente não precisa ter um sistema financeiro separado, um sistema de RH separado. É tudo integrado, né? A gente divide para estudar, para compreender as demandas que cada um tem, né, as demandas que cada um apresenta. Mas existem algumas características, né, que são comuns a todos, né? Quando a gente fala de sistemas de informação especificamente, alguns itens são bem pontuais. O pessoal que entrou aqui pelo link do SIGA já viu que eu coloquei uma imagem lá no nosso SIGA de hoje. Eu vou explorar aquela imagem um pouco para que a gente entenda ela. Que fala justamente sobre esses pilares, né? São basicamente 5 pilares. Nós poderíamos até elencar mais, né? Alguns pilares a mais que dão sustentação a um sistema de informação, mas 5 que são primordiais, até para que a gente entenda, né? Até para que a gente entenda o funcionamento, né? Como a gente consegue ter essa estrutura que, digamos assim, é mínima para que um sistema de informação funcione, né? Antes de entrar na figura lá, estou aqui ainda, porque o pessoal está entrando, né? Antes de entrar na figura especificamente, só para que a gente entenda o nosso conceito básico lá do nosso primeiro dia de aula, primeira vez que a gente conversou a respeito do que era um sistema de informação, era qualquer tipo de sistema que tivesse regras, né, e que compartilhasse um determinado conteúdo, né. Então, a gente não falar, o sistema de informação por si só,
ele não precisa ser digital, né? E aí a gente tem uma série, inclusive na própria informática existem sistemas que vão muito além, né, do que é a questão do digital que nós temos aqui. Mas que tudo isso pressupõe, né, que a gente esteja trabalhando, né, do nosso foco de estudo aqui, os sistemas de informação que utilizam, né, a tecnologia como um meio de apoio, né. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou pedir o seguinte, pessoal, se vocês forem fazer qualquer interrogação, qualquer pergunta, fiquem bem à vontade, tá? Não tem problema nenhum quanto ao período, enfim, de me interromper no meio do caminho. Só vou pedir para que vocês façam de forma oral, tá? Que vocês abram o microfone de vocês e me interrompam, porque eu não vou estar aqui no chat junto, tá? Então eu não vou estar fazendo essa visualização. Mas só para que a gente entenda um pouquinho, deixa eu compartilhar aqui a tela. Aquela imagem que eu coloquei lá, ela traz os pilares e que são até compreensíveis, né? Não compartilhou ainda, né? Por isso que eu disse que o meu computador está precisando ir pro saco já. Bom, eu pedi aqui para compartilhar, ele está dizendo que está processando. Então, enquanto ele me processa, a gente vai conversando aqui. Dentro dessas 5 bases, né, que nós temos dos sistemas de informação, uma delas especificamente eu gosto de frisar muito, né, muito nas aulas de sistemas de informação, que é a questão dos recursos humanos, tá? E aí a gente divide os recursos humanos do sistema de informações em 2 grandes grupos. Depois a gente pode ter subgrupos independente deles. Mas um que são os usuários avançados do sistema, tá? O que seriam os usuários avançados? Aqueles que detêm a técnica, o conhecimento, né, para fazer qualquer tipo de modificação, de alteração. Deixa eu ver se deu aqui. Não deu. Qualquer tipo de modificação, de alteração, enfim, que consiga. Os usuários que têm um poder maior a respeito da própria tecnologia, né, que somos nós, né, os analistas, os programadores, os testadores, né, o pessoal que tem um conhecimento mais aprofundado de como o sistema foi desenvolvido e de como a gente consegue fazer para que ele funcione. E o outro grande grupo, né, de usuários são os que a gente chama de usuários finais, né? O que são os usuários finais? Aqueles pelas quais a finalidade do sistema existe. Então, se a gente for pensar o seguinte, que nós temos um usuário no setor de recursos humanos, né, de gestão de pessoas, e que esse usuário, dentro do setor de gestão de pessoas, ele vai poder fazer a contratação, né, via sistema de uma determinada pessoa, então ela vai ser uma usuária, né, que vai usar o sistema de uma forma, tá compartilhando aqui, ó. Você tem ideia da demora que é. Que vai ser um usuário lá daquele sistema especificamente que vai fazer a utilização dele, né? E aí o que acontece? Normalmente o pessoal que trabalha com a computação em si, né, com o sistema em si, que é esse usuário mais avançado, que somos nós, de certa forma, ah, ele está dizendo que eu não posso compartilhar aqui. Bom, mas vamos lá. O que eu estava comentando com vocês é que esses usuários, né, que são de um determinado sistema específico, né, por exemplo, lá de um setor de gestão de pessoas, por exemplo, eles vão ter demandas que são operacionais em cima do sistema, enquanto nós temos demandas que são mais direcionadas às áreas, né, ou de criação, ou de testagem, ou de qualidade, enfim, mas que são os 2 grandes grupos, os usuários, né, os usuários finais, que são o setor de gestão de pessoas, o financeiro, a gestão da produção, a gestão do estoque, enfim, todos os outros setores aos quais o sistema precisa, né, que ele necessita para trabalhar, e existem os sistemas os usuários que são focados ali na manutenção, né, no fazer com que o sistema de fato funcione, né. A minha tela não compartilhou aqui, pessoal, a tela do SIGA, mas a imagem, se vocês puderem abrir o SIGA, vou tentar ver se eu não consigo por aqui.
a imagem que tem lá no Siga, na verdade, ela é a da nossa última aula, né? E ela tem basicamente 5 pilares, né? Um deles era esse que eu estava comentando com vocês, que é o dos usuários, né? Outro pilar também importante que está lá dentro daquela imagem fala sobre a questão das redes, né? Das interconexões. E quando a gente fala em redes, não é só uma questão da rede física, né? Da internet, do acesso à rede, do acesso à internet. A gente fala da interconexão necessária para que as informações transitem, né? Por exemplo, né, o que não é comum, vou dar um exemplo lá de 1995, tá? 95 talvez seja muito antigo, 98, que a gente já tinha um pouquinho de informatização. E a gente pega assim, ó, nessa época já existia cartão eletrônico num banco, por exemplo, quem era correntista do Banco do Brasil, da Caixa, já tinha seu cartão eletrônico, sem problema nenhum, utilizava ali para pagar uma conta ou outra, né? Só que o que acontecia? Esses usuários que eram por exemplo, do banco do. Pegar um exemplo assim, Caixa Econômica Federal. A Caixa tinha lá um banco de dados dos clientes que tinha nome, CPF, endereço, dados armazenados, enfim, tudo mais. Beleza, tranquilo. Né? E tinha um cartão de crédito vinculado a essa conta desse cliente. Né? Perfeito. Também tinha nome, CPF, endereço, todos os dados cadastrados. O que acontecia, ou que às vezes, inclusive hoje acontece, não mais nesse exemplo, né? Mas que acontecia naquela época era o seguinte: você vai no banco e altera o endereço, né? Olha, eu me mudei de residência, eu mudei de cidade, então agora o meu endereço não é mais esse, meu endereço passou a ser esse. Mas a cobrança do cartão continua indo para o endereço antigo, certo? O que eu quis dizer para vocês? Que a interconexão, que rede, quando a gente fala em rede, não é só a rede física, né, o cabeamento, mas é a rede das interconexões das informações. Onde é que essas informações precisam passar para que elas tenham, né, um determinado tipo de resposta, para que elas consigam dar a resposta àquilo que é desejado. Então, a gente acaba tendo uma noção um pouco mais direcionada de fluxos de informação, o fluxo que a informação deve ter dentro do sistema e qual dos módulos desse sistema vão poder acessar essa informação, né? Então, qual foi o faturamento anual de uma determinada organização? O sistema de almoxarifado lá talvez não precise dessa informação. Então, para ele, isso é transparente. Mas o setor lá da gestão lá do BI, do CEO lá, do mestre do negócio lá, do dono da empresa, dos organizadores, para eles isso é fundamental. Né? Então, a informação ela tem um fluxo, né? Ela tem uma rede que ela precisa, né, de todo esse suporte. E claro que, né, dentro desse conceito de rede, né, que também estão os meios de comunicação, né? Quer dizer, aí também é a rede física, né? Os intermeios, quais são os acessos que a gente vai ter, aí sim é a internet, aí sim conceitos de, por exemplo, intranet, né, que a gente nem chegou a falar aqui sobre o que era, mas que certamente vocês vão estudar bastante no curso, né? Conceito de extranet, né, um conceito um pouco mais apagado em tudo isso, mas que também existe, né? Mas que é algo necessário. Então, recursos humanos, né? Toda a parte de pessoal que nós temos ali, os recursos de redes, né? Que é o conhecimento do fluxo dessas informações, né? Os recursos de dados, né? Tudo aquilo que envolve o armazenamento da informação. Né? Então, para a gente ter um sistema de informação, além de ter pessoas, que é o fundamental, né? Eu preciso, então, ter uma interconexão de dados, né? Uma interconexão dessas informações, né? Que é já que é um sistema de informação, e eu preciso ter o básico, que é um recurso de dados. O que é um recurso de dados? Nada mais, nada menos do que o local, né? Que no nosso caso é virtual, mas a gente até pode dizer físico, né? A gente diz lá um servidor, né, que seja na nuvem, mas um local adequado para que a gente guarde as nossas informações, para que a gente consiga depositar, né, colocar os dados que vão compor as nossas informações, porque é muito diferente dado de informação, né? A informação ela é mais processada, né, enquanto o dado ele é mais bruto, né? Por exemplo, o número 100 é um dado, não sei o que isso significa, número 100.
né? Agora, se eu digo 100 ml, bom, agora eu estou falando de quantidade, eu já associei dois dados, né? O número 100 com o ml, eu já tenho uma pequena informação, né? 100 ml de chuva, opa, isso aí é uma enxurrada, né? Isso aí vai ser um desastre, uma catástrofe natural. Então a gente tem que ter as bases de dados, né, que são organizadas, né, elas têm uma organização lógica para que a gente consiga ter um resgate daquilo que a gente chama de informação. Então, saber o meu nome é uma coisa. Então, se eu tenho um banco de dados que armazena o nome do cliente, ok, nome é uma coisa. O endereço é outra, né, é outra informação. Aí eu consigo associar que este cliente mora nesse endereço. Então, está organizado os dados. Eu consigo associar que este cliente que mora nesse endereço com este CPF compra esses produtos na minha loja. Então, eu faço toda essa associação e eu consigo ter ali dentro uma ação um pouco mais direcionada, né? Logicamente, eu preciso de recursos de hardware, né? Eu preciso de computadores, eu preciso de meios de distribuição da informação, né? Não vou nem falar de um equipamento específico, porque são muitos que a gente vai precisar para fazer com que essa rede funcione. Então, eu tenho que ter recursos de hardware, né? Para além daquilo que a gente falou de antes do que seria apenas as redes, né? Então, recursos de hardware que permitam que as informações sejam acessadas, sejam trabalhadas, sejam de certa forma produzidas, né? E não menos obstante, né, o recurso de software, né? Então, o recurso de software que daí sim a gente tem, eu acho que é o nosso maior trunfo dentro do curso aqui de sistemas para a internet, que é essa produção, né? Quer dizer, quando a gente pensa em sistemas para a internet, nós podemos pensar nessas cinco linhas aqui, né? Porém, o recurso de software é aquele que a gente mais tem a imagem, né? Aquele que a gente mais vincula. O que não é, talvez, a melhor visão que a gente possa ter de um sistema de informação, né? A gente tem que ter a equalização. Um grande problema que se tinha na produção de sistemas de informações, de softwares, né, há algum tempo atrás, era que basicamente se projetavam hardware e software, né? Quer dizer, eu tinha bons equipamentos e vou dizer bons programadores, né, desenvolvendo bons programas, mas eu não tinha nenhum recurso de rede, ou muito pouco recurso de rede, eu tinha pouco ou quase nada recursos de dados, né, e aí a gente está falando de armazenamento, e dependendo do armazenamento que a gente for falar, de quem a gente está falando, a gente consegue já mensurar se é muito, se é pouco, qual é a consistência, qual é a confiabilidade, né, que tudo isso tem que ter, e muito menos ainda, né, o que era quase que deixado de lado, que era a questão dos recursos humanos, né, que a gente trabalha ali com a questão dos usuários finais, né, que são esses usuários que fazem a utilização do sistema como um todo. Então, lembrando o seguinte, dessas 5 grandes áreas que nós temos nos sistemas de informação, né, redes, né, só um pouquinho, pediram para entrar por isso. Redes, né, hardware, software, recursos humanos e dados é o que a gente vai conseguir compor o conceito do que é um sistema de informação. Então, tudo que a gente for fazer daqui para frente, a gente vai estar pensando sempre nisso, né? E quando eu dizia para vocês que havia um problema, porque o que acontecia? Se esqueciam que existiam pessoas, se investiam em hardware e software, basicamente, né? Aí eu tinha lá um grande investimento em hardware, um grande investimento em software, e aí eu tinha pouco ou quase nenhum investimento em recursos humanos, né? Quando eu digo pouco, quase nenhum, mas para que eu vou investir em pessoas? Lembra do seguinte, nada é óbvio, né? Nada é óbvio da computação, dentro dos sistemas de informação. Então, o usuário precisa ser capacitado, né? O usuário precisa ser ouvido, o sistema precisa ser aperfeiçoado. A gente tem visto aí grandes sistemas que têm surgido justamente de uma área, né, de uma possibilidade que nós temos de um conceito que já é até bastante antigo, que é o ótimo é diferente do bom. Né? Alguém já ouviu falar sobre isso? Que o ótimo é diferente do bom, isso é óbvio, né? Um é diferente do outro. Mas que o ótimo é inimigo do bom, né? O que isso quer dizer, né? O ótimo é inimigo do bom.
Isso nos trouxe uma certa forma de pensar, e não é só na área da computação, é de certa forma na área na área de projetos de uma forma geral, né? Que o ótimo é inimigo do bom. O que isso significa para nós? Que se eu tenho uma ferramenta que é mais ou menos boa, lança e depois aperfeiçoa, certo? Não fica tentando ter a melhor ideia, fazer com que ela seja concreta, viva e 100% no formato final que eu gostaria que ela estivesse. Se ela já está funcional, né, lança e aperfeiçoa. E aí tu ouve o teu usuário, tu ouve o que as pessoas que estão usando têm a dizer, se ela é fácil de usar, se ela não é fácil, se ela foi bem aproveitada ou não, como é que poderia ser um novo layout, como é que poderia ser uma outra funcionalidade daquela ferramenta. E aí a gente tem sistemas, como por exemplo o Facebook, que surgiu desse jeito, né, nesse formato. Né, o Facebook, muito do que ele tem lá, foi lançado e depois aprimorado. Né? E as grandes redes que a gente tem visto por aí têm funcionado mais ou menos nesse formato. Não é você lançar qualquer coisa, mas é você já ter um produto bom. Eu não falei que tem um produto ruim e lança. Não, um produto bom. Quer dizer, que já tem um nível de qualidade satisfatório, que a gente já consiga ter uma operacionalização mínima e que ele execute a função a qual ele deve ter sido trabalhado, mas que, após isso, ele possa ser aperfeiçoado, né? Então, essa é a grande sacada. Então, se a gente viu que a gente precisou de hardware, a gente precisou de software, né? Nós precisamos de uma rede interconectando tudo isso, nós precisamos de um banco de dados para armazenar as informações, porque também não adianta a gente ter as informações sendo transitadas de um lado para o outro e depois que ninguém mais usa, onde é que elas vão ser armazenadas para serem resgatadas, né? E por último, né, mas não menos importante, nós precisamos de pessoas, né? Pessoas para fazer essa ação. Simplesmente para que a gente consiga executar um processo de entrada, processamento e saída. E isso vocês vão ouvir para o resto da vida, né? Um sistema de informação nada mais é do que o resultado de um processo de entrada, processamento e saída. E entrando informações, essas informações são trabalhadas, processadas e saem essas informações, né? Então, alguém vai ter que saber quais são as informações de entrada, alguém ou algo vai ter que processar essas informações, e alguém ou algo vai necessitar dessas informações, né? Da busca dessas informações para que a gente consiga ter essa ação um pouco mais direcionada, né? Para que a gente consiga trabalhar. E aí, pessoal, o que acontece? A gente tendo esse desenho, né? Dos usuários, dos recursos, né? Que são todos trabalhados, surgiram diversos tipos de sistemas de informação. Eu acho que eu fiquei falando demais aqui, vocês não me interrompem. E que não seja Covid, né? Começou a minha garganta aqui a pedir um socorro. Mas tendo esse panorama, né? Tendo esse panorama maior que nós vimos agora, agora comecei a tossir aqui. Vamos lá, que está sendo gravado, né? Não vamos virar meme. Bom, a gente começou a ver que começaram a surgir tipos de sistemas, né? E aí entra a questão que eu havia comentado com vocês um dia, da sopa de letrinhas dos sistemas de informação, né? Então a gente começa a navegar pela área dos sistemas de informação e começam a surgir, né, uma série de letras que representam para nós alguma coisa, e essa alguma coisa vai, então, fazer com que a gente possa fazer um vínculo, né, de onde é que esse sistema vai trabalhar, onde é que esse sistema vai ser aplicado, onde é que a gente vai conseguir fazer uma utilização maior ou menor de cada um deles. E aí que eu queria discutir com vocês o seguinte, não sei como é que vocês já estão de entrosamento, como é que vocês já estão se vocês já se conheceram, vocês já trocaram informações. Se eu pedisse para vocês agora, a gente está em 13, mas eu vi que a turma tem bem mais que isso, né? Agora eu vou ficar eu aqui tossindo até o final.
Mas se vocês já se conheceram, já trocaram informações, se vocês já fizeram trabalho em grupos, enfim, como é que tá a relação de vocês, da turma entre si? Se eu pedisse, por exemplo, assim, para fazer um trabalho em grupo, tá? Seria melhor que eu dividisse os grupos ou vocês se organizariam? Essa é a minha dúvida. Alguém me ajuda? É melhor eu dividir, Luan? O que eu pensei em fazer a divisão, pessoal? Como a gente tem também uma questão de tempo restrito, tá? E eu gostaria de falar um pouquinho hoje, um pouquinho com vocês, mas o tempo restrito não no sentido de restrito no dia, tá? Na segunda-feira, mas restrito ao longo do calendário acadêmico, né? A gente não tem mais 2, 3, 4 semanas para explorar pela frente. Eu criei dentro lá do SIGA, tá? Um fórum que se chama Grupos Vídeo, tá? Grupos Vídeo, Sistemas de Informação. E aí, o que eu vou pedir para que vocês façam? Essa é a minha organização, então, tá? Já se vocês tivessem. Se vocês já estivessem auto-organizados, eu ia dizer, vocês se organizam e escolham um assunto. Então, eu vou pedir para que vocês, assim, ó, de acordo com a natureza do que vocês, dos sistemas que tiverem lá dentro, né? Tem 5 sistemas, se eu não me engano, que eu coloquei lá, que vocês escolham o que vocês querem, e aí o grupo vai ser formado naturalmente pela escolha, né? Então vamos supor o seguinte, ó, o Agnaldo quer fazer sobre CRM, o Derlei quer fazer sobre CRM, e o Guilherme quer fazer sobre CRM, eles vão lá no CRM, colocam o nome deles, naturalmente o grupo vai estar formado lá, né? Então vocês escolhem o assunto, e o assunto, na verdade, vai estar organizando o grupo de vocês. Cada um vai estudar aquilo que é. Pode ser que tenha alguns grupos maiores, alguns grupos menores, tá? Isso não é problema. Não é a questão. O que eu peço para vocês? Por que eu peço um vídeo? Na verdade, o vídeo que eu estou pedindo para vocês é que vocês façam mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, né? Que vocês gravem vocês estudem o assunto, né? Debatam o tema, debatam o que foi evidenciado dentro daquele assunto específico que foi trabalhado, né? Daquele sistema de informação. E aí, a partir disso, que vocês consigam colocar para nós aqui, consigam trazer uma produção de um vídeo, que pode ser gravado no Meet, por exemplo, né? E com compartilhamento de tela, com tudo aquilo enfim, que possa ser colocado, para que a gente disponibilize para a turma, né? Para que todos possam ter acesso a ele. Então, vocês não precisam apresentar para mim num determinado dia específico. Vocês vão apenas fazer o vídeo no grupo, né? Se organizando no grupo, e aí depois fazer a gravação e nos encaminhar ali pelo próprio link do fórum. E aí eu vou assessorando vocês, né, naquilo que for necessário. O que eu coloquei lá, só para que a gente tenha. Eu não, meu computador aqui tá muito louco, mas pelo menos a gente não precisa estar, não vai fazer tanta falta a visualização dele. Mas eu coloquei sistemas de informação, gostaria de falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Eu coloquei lá para um dos grupos, né? Então, quem quiser falar sobre e-business, por exemplo, que vá falar sobre esse assunto especificamente, sobre sistemas de informação que são voltados para o e-business. Lembrando o seguinte, pessoal, e-business, né? Escrevam bem o que eu estou falando para vocês. E-business é muito maior do que e-commerce, tá? E-commerce é importante, até tem uma disciplina minha que começa sexta-feira agora, que o nome dela é e-commerce, né? Mas o e-business é muito maior do que o e-commerce. O que é o e-business? O e-business é negócios eletrônicos, é empresa trabalhando com empresa, né? Pode ser empresa com consumidor final? Pode, não tem problema, não tem nada que impeça. Mas é empresa vinculada com empresa negociando, vai desde o e-commerce básico lá, da venda online, por exemplo, que é o que a gente tem de mais básico hoje, né? Até a questão de eu sou um fornecedor e tenho uma empresa que compra de mim, e eu saber o quanto que aquela empresa vai precisar de mim pro próximo mês, para que eu também consiga me organizar dentro dessa ação.
Então, o e-business ele envolve muito mais, né? Ele é as negociações eletrônicas de todos os tipos, né? E aí dá para explorar dentro desse assunto o e-commerce, é claro, né? Que é um dos assuntos. O e-government, o que é o e-government? É o governo eletrônico, né? Trazer assim, o que há hoje dessa virtualidade de que o governo faz para o cidadão. Um dos grandes exemplos que a gente tem aqui no Brasil, né, não gostaria de dar outros exemplos muito maiores, né, mas, por exemplo, o sistema da Receita Federal. Né, o nosso sistema da Receita Federal, a forma como ele é feito, ele foi, inclusive, estudado por outros países, né, e países, não estou falando de países pequenos, né, mas para o formato de como ele funciona, né? De como as coisas são colocadas. Então, o e-business ele envolve um pouquinho de tudo isso, né? Quer dizer, empresas negociando com empresas negociando com consumidores, entra a questão do e-commerce, sem dúvida, né? Entra a questão do e-government, entra todas essas peculiaridades desses E's que a gente fala, né? O Ezinho ali com o tracejado. O supply chain é um segundo assunto que eu coloquei lá. Na verdade, o supply chain ele não é necessariamente um sistema de informação, tá? Ele é uma cadeia de suprimentos, né? E quando a gente fala em cadeia de suprimentos, o que interessa para nós, sistemas de informação, o controle de tudo isso, né? Se aqui está produzindo, aqui já está gastando, aqui está faltando produção, como é que a gente faz o gerenciamento de toda uma cadeia de suprimentos? Sai de um roteiro, eu preciso trabalhar com a logística de levar de um lado para outro. Como é que eu faço o controle do que saiu, do que está chegando, do que já chegou? Enfim, como é que tudo isso acontece, né? Dentro do supply chain, tá? Então, supply chain não é necessariamente um sistema de informação. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, que o supply chain, para mim, ele é um ERP, que eu já falo aqui o que é, ele é um ERP avançado, né? Ele é um ERP de alta escala, né? Mas ele é uma cadeia de suprimentos, ele trabalha também com conceitos de e-commerce, como eu disse para vocês, a gente divide para estudar, na prática está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? O conceito de BI é um conceito interessante para nós, tá? BI é Business Intelligence, né? É inteligência para os negócios. E aí o que acontece? São sistemas de informação focados na tomada de decisão. O que isso significa para nós? Que são sistemas que a gente vai poder utilizar para tomar uma determinada decisão que seja baseadas em dados, né, previamente coletados e que a gente estudou esses dados para dizer assim, olha, nesse contexto aqui, a nossa decisão maior é sim, ou a nossa decisão maior é não. Mas é aquele estudo que se tem sobre o mercado, sobre as ações que já foram tomadas, sobre quais são as nossas capacidades, quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, o que o mercado está apresentando aí de ameaça para nós, o que o mercado está apresentando aí que pode ser para nós uma concorrência, né? Ou o que é uma oportunidade que nós podemos abraçar que está aí no mercado que a gente pode decidir se vamos ou não vamos colocar em prática. Então, o BI está muito mais focado, né, na inteligência do negócio. São sistemas de informação direcionados, né, especificamente para inteligências dos negócios. O ERP, né, que nada mais, nada menos do que o planejamento dos recursos empresariais, né? O ERP, normalmente, ele é o principal sistema de informação que as empresas, né, utilizam, né? Por quê? Porque ele acaba sendo um grande centralizador, né? Na grande maioria das vezes, não vou dizer em todas, tá? Mas na grande maioria das vezes, tudo está vinculado ao ERP, né? Então, preciso saber uma informação de recursos humanos. O ERP tem essa informação, né? O planejamento de recursos empresariais tem essa vinculação. E por último, né, o CRM, que é o gerenciamento da relação com o cliente, né? CRM é um sistema de informação que trabalha com o marketing, né? Sistemas para divulgação, sistemas que trabalham com o comportamento do consumidor,
sistema de trabalho, como é que eu potencializo uma venda, como é que eu posso entrar num novo negócio, né? Então, eu tenho que ter determinadas informações que são direcionadas mais à questão do marketing em si, né, da propaganda em si, mas que também é um sistema bastante estudado, né? Dentro dessas 5 áreas, né, o que eu preciso de vocês é que vocês, então, escolham uma delas, vocês entram naquela que vocês acharem que vocês podem naturalmente pesquisar antes, olha, quero saber mais sobre o ERP. Beleza, eu entro lá, vejo que é um ERP, tá isso aqui mesmo. Vou lá e coloco o meu nome, certo? E aí o que acontece? Dentro do próprio fórum ali, vocês vão colocando o nome, o grupo vai se estabelecendo. Precisando, vocês podem usar o próprio fórum, tá? O próprio recurso que tem ali dentro do Siga para trocar informação. Eu já sugeriria o seguinte, já deixa o nome com o telefone, né? Para poder entrar em contato depois, para poder fazer melhor esse meio campo aí para a gente poder trabalhar e não se perder, né? Dentro de tudo isso. E aí, pessoal, a gente tem 5 grandes sistemas, né, tipos de sistemas, não são um sistema, não existe o ERP. O ERP que nós usamos é isso que a gente vai falar, né? A gente vai estudar o que é um ERP. A gente pode trazer exemplos de ERP, e eu vou dar lá as coordenadas do que a gente tem que fazer enquanto busca, enquanto procura. E então, acho que era mais ou menos isso, né? Já gastei minha voz, acho que vocês já cansaram de ver minha cara também, né? Porque não deu para compartilhar a tela. Mas eu estou aqui à disposição de vocês para que a gente possa conversar um pouquinho. A respeito do conteúdo que a gente falou hoje, os 5 pilares ali dos sistemas de informação, alguma questão, alguma colocação, alguma contribuição da turma? Eu não sei se o silêncio é bom ou é ruim, né? Pelo menos na sala de aula a gente pergunta direto, e tu, o que tu achou? E tu, o que tu achou? E sobre o trabalho, sobre a atividade, essa é a nossa atividade final, tá, pessoal? Essa é a nossa atividade final da disciplina. A gente tá, naturalmente, a gente está trabalhando com ela ainda, né? Mas vocês têm um vídeo, depois a gente vai falar sobre os prazos também para entrega, tudo, né? Para quando, mas é a nossa atividade final. A gente vai. O que pode acontecer é a gente ter mais um sistema que não esteja ali, caso a turma se divida, né? Tenha grupos muito grandes, alguma coisa assim. Mas em princípio são aqueles 5 ali, né? Que foram colocados e que já daria conta aí de um grupinho ali que eu imagino assim 4, 5 pessoas por sistema, dessas 4, 5 pessoas podendo debater, podendo conversar, e dessa conversa sai a gravação ali, né, da atividade, que possam conversar para discutir o assunto e aí vão fazendo a apresentação ali do que foi trabalhado. Tudo tranquilo? Silêncio, eu não sei se é não, assim, é difícil, né, a gente conversar com o celular. Tô aqui eu falando falando com o meu celular aqui, eu sei que vocês estão só me olhando aí, né? Tudo bom, Carlos? Então tá, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Tá ok, Nathaniel? Beleza. Vocês têm a gente tem o grupo do WhatsApp também, tá? Ó, alguém pediu pra entrar aqui. Tudo bom, Rony? Chegou cedo pra aula. Nem me ouviu também, né? Bom, pessoal, então assim, ó, o que a gente tava discutindo, assim, a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, tá? Precisando de alguma informação, precisando de alguma coisa a mais, vocês podem me contatar por lá. Pode tirar dúvidas do trabalho também por lá, que daí já fica para todo mundo, né? Não tem problema algum. Ou, se preferirem falar mais individualmente, né? Não tem problema, podem me mandar também. Lá no grupo tem o meu número, vocês podem me mandar ali pelo WhatsApp que eu também respondo. Se quiserem mandar por e-mail, mandem, né? O e-mail sabe como é que é, a gente demora um pouquinho mais para responder e tal. Mas dá pra gente. Carlos, eu tenho o grupo do WhatsApp aqui. Só um pouquinho.
Meu computador tá lento. Eu tenho o grupo do WhatsApp aqui posso botar lá no. Ai, tá complicada a coisa aqui. Mas eu posso botar ali no. Deixa eu ver se ele abre aqui. Ali no fórum do grupo. O encontro síncrono, tá ali. Só um pouquinho eu já pego aqui, ó. Já coloco ali no link da turma. Só um pouquinho, já tô colocando aqui. Foi lá. Ah, já tava lá. Beleza. Tá, bom. Carlos, assim, ó, agora no grupo lá tu vai ter o meu número, tá? Então não tem problema. Daí dá pra entrar lá. E pessoal, o que precisarem, tá? De qualquer informação, né? Tô vendo alunos antigos aqui também. O que precisarem de informações adicionais, enfim, alguma orientação, tem uns livros muito bons. Não sei se vocês usam o Google Books, claro que o devem usar, né? Tem livros muito bons lá, tem livros meus, meus não que eu escrevi, livros meus que eu uso como base, né, que eu tenho de informação, que eu trabalho com eles, que eu tô pegando muito mais por lá, porque já estão até mais atualizados, com exemplos novos, enfim, coisas nesse formato, né? E que são livros muito bons, né, para serem colocados. Pessoal, estou à disposição de vocês. Se estamos combinados com a questão dos grupos, a gente está ok por hoje. Se vocês não precisam sair daqui agora direto lá escolher o grupo, tá, pessoal? Vocês podem escolher o grupo à vontade, tá, certo? Lembre o seguinte, de acordo com o assunto, se vocês querem combinar entre 2 ou 3, ó, vamos pegar o mesmo grupo lá, não tem problema, tá? Mas o assunto vai delimitar os grupos que vão fazer a participação, né? E no mais, eu estou à disposição. O que vocês precisarem, se surgir dúvidas ao longo da semana, enfim, podem me colocar lá no WhatsApp que a gente vai conversando. Certo, moçada? Então tá, moçada. Estou à disposição de vocês. O que precisarem, estou por aí. Tá? E, professor, só uma dúvida. Oi. Nesse vídeo, então, deve conter uma apresentação do que é o sistema. Isso. Vamos supor assim, Peterson, que tu escolheu lá o CRM, tá? Tu foi lá e escolheu o CRM. Vai ter mais uns 4 ou 5 alunos que vão ter escolhido o CRM junto, tá? Que também vão ter feito a mesma escolha. Vocês 4, né? Vocês 5, no caso, tu mais os outros 4, vão se reunir para fazer o trabalho. Vocês podem discutir, olha, vou pesquisar tal e tal parte, pesquisar tal e tal parte, a gente vai montar um PowerPoint e num determinado dia vocês vão fazer uma gravação como essa que a gente fez na aula de hoje. Né? Vão se reunir os 4, apresentem a tela ali e vão conversando a respeito do sistema. Vão apresentar o que é o CRM, como funciona o CRM, como ele surgiu, para que ele é utilizado. Né? Então vamos conversar sobre aquele sistema de informação específico. Beleza.
Apresentar o funcionamento dele, o que é, para que serve. Isso aí. Eu até vou colocar lá uns questionamentos que deve estar, que é basicamente isso, né? O que é, como funciona, como surgiu, né? Um exemplo, né, de utilização. Beleza, então. Muito obrigado. Feito, Peterson. Até mais.